Ora bom, permitam-me que eu tenha uma nota prévia sobre o local onde nos encontramos. Estamos em casa. De repente, lembrei-me daqueles anos 60, em que por aqui encontrava, sempre rodeado de uma corte de admiradores, António José Saraiva, encontrava lá embaixo, quando vinha Malagatana, o Eduardo Luiz, o Noronha da Costa, e aqui fazíamos a nossa vida. Nos anos 60 e depois mais intensamente nos anos 70, que eu estava aqui mesmo ao lado. Não havia dia em que cá não viesse, era dos grandes clientes da Barroso, recordando o que ela tinha de muito agradável, tirando a teimosia de uma senhora muito simpática, mas que tinha a sua visão peculiar do mundo. E de alguma maneira era a antecipação daquilo que eu viria a conhecer depois, quando preparei, em parte, a minha habilitação, que se chama agregação na Alemanha, que é lidar com alemães que têm grandes qualidades, de vez em quando são um bocadinho teimosos, e portanto, sentimos em casa, e quando há pouco alguém dizia, não sei se foi o Sr. Presidente da RTP, que agradecia muito eu estar aqui, eu poderia dizer-lhe que trocaria algumas longas e morosas arbitragens do Presidente da República por vários lançamentos de coleções essenciais ao fim da tarde na Bauhaus. Era uma boa troca. Depois, como aqui também já foi recordado por um meu querido amigo Zeferino Coelho, foi a 6 de novembro de 1970 que a RTP, em conjunto com a Verbo, e hoje quis ter este gesto de memória e ao mesmo tempo de gentileza, foi telefonar a Fernando Guedes a dar-lhe um abraço. Está, como sabem, bastante adoentado, não podia vir, mas lembrei-me disso, ele lembrou-se disso, lembrámos os dois disso. Abalançou-se a lançar 50 mil exemplares, que se converteriam em tempo improvável em 230 mil do primeiro volume da coleção de livros de bolso, a saber, a Maria Moisés, de Camilo Castelo Branco. E o 100º volume, Os Lusíadas, ainda venderia 100 mil exemplares. Um sucesso impressionante, a que não foi estranho o peso da RTP, os 3.500 postos de venda, largamente ultrapassando os 600 livreiros existentes, e o clima vivido em Portugal, com uma apetência da sociedade civil arredada do exercício do poder político e, por uns tempos, acreditando que aí viria uma transição política efetiva que a realidade se encarregaria de negar. E, claro, mais gente a querer aceder à educação e à cultura e entusiasmada por aquilo que foi à época uma ideia verdadeiramente excepcional. Tão excepcional, até no preço de 15 escudos, que logo a Europa América se lhe seguiu com uma segunda coleção de livros de bolso. Todos conhecemos esses livros RTP, os primeiros. E é difícil não nos lembrarmos dos livrinhos brancos com esferas coloridas desenhados por Sebastião Rodrigues. Faz parte da história da edição e do imaginário dos portugueses. Ao longo destas décadas pude comprar pelo menos 2 coleções, além da que possuía, para proporcionar aos jovens de Celurico de Basto o acesso fácil e apetecível a obras relevantes da literatura nacional e estrangeira. Que lições nos oferece a saga de 1970, em que se juntam a galáxia de Gutenberg e dos meios de comunicação social de massas? Primeira, que o livro e a leitura foram e são fatores essenciais de educação e de cultura, desenvolvimento humano, de mudança social e política. Que perante eles a nossa atitude deve ser proativa, propulsionadora e não passiva, ou de acompanhamento, ou de mera reação mais ou menos rápida. Que a televisão era uma realidade poderosíssima e a RTP podia constituir uma força de progresso social. E devia ser, já naquela altura, pelo seu estatuto público e pela missão comunitária que ele mais intensamente determina. Hoje, num mundo mediático diverso, é uma realidade que não perdeu, como se vê hoje, como se vê nestes dias, nem o estatuto, nem a missão de sempre, mesmo se alargou o leque de quantos prestam um serviço público na acessão mais ampla do termo.
E ainda a lição de que uma iniciativa como a de 1970 exige uma concentração de esforços, com uma editora virada para o presente e, sobretudo, para o futuro, com meios de promoção e de difusão vastos e mobilizadores. Ontem era a Verbo e eram os pontos de venda criados por todo o país. Hoje é a Leia. E na Leia, além do dinamismo empresarial, permitam-me que saúde especialmente aquele que teve a felicidade, que é uma felicidade, que eu gostaria de ter tido, que é o Zeferino Coelho, que é de orientar, liderar, escolher, inclusive impor a sua escolha pessoal, como aqui nos narrou, de forma muito direta e franca. E isto significa um universo de oportunidades. Porquê? Porque temos uma escola bem mais abrangente, com a democratização do acesso ao sistema escolar. Temos meios eletrónicos que ampliaram o papel familiar e dos clássicos agentes educativos de base que existiam. Finalmente, uma outra lição, uma derradeira, que a escolha dos títulos deve conjugar obras clássicas e obras atuais, mais recentes, sempre pensando na qualidade e no relevo dos nossos escritores e dos escritores dos povos irmãos de língua portuguesa. Há 46 anos houve rasgo para lançar uma coleção que suscitou aqui e ali reparos por critérios inclusivos ou exclusivos, determinados por razões políticas, ou menos atentos ao que permanece do que ao mais passageiro, se é que há certezas nestas matérias de imortalidade literária. Mas que como ideia foi inovadora. E hoje, o que é extremamente positivo, é o facto de a RTP reafirmar a sua vontade de liderar um processo cultural como o de há 46 anos. Com nomes como o de Saramago, de Mia Couto, Landino Vieira, Ruben Fonseca, Vargas Llosa, Roto, Lombo Antunes, Kundera, mas também Agostina e Gonçalo M. Tavares. E aqui, permitam-me mais uma nota pessoal, para além do que tinha alinhavado por escrito. E que é para falar da primeira obra escolhida, a obra com que se iniciou a coleção. Diz muito ao Zeferino, diz muito a mim, porque eu estive no lançamento da obra. José Saramago convidou o Sr. Mário Soares, o professor Barata Moura e eu próprio para o lançamento da obra. E foi um momento inesquecível esse, e inesquecível a vários títulos, pelo inesperado das intervenções, quando se esperaria que alguém dissesse uma coisa, disse muito diferente, e quando se esperaria que alguém fosse dissonante, inesperadamente, foi muito laudatório, e depois houve quem filosofasse, obviamente, sobre a temática fundamental que estava em causa. E é, de facto, uma obra notável. É uma obra notável, surpreendente, perplexizante, que é um desafio às democracias contemporâneas. O que ali se coloca é o desafio às democracias contemporâneas. Ao não alinhamento, ao desalinhamento, ou se quiserem, à independência de comportamento das democracias contemporâneas. Mas o que importa hoje é sublinhar a determinação, a visão larga, a capacidade de inovar, o desejo de servir Portugal e os portugueses desta coleção essencial. A hora é ou deve ser de renovação da aposta no livro e na leitura, na escola e fora dela, porque é uma aposta nacional. O Presidente da República, que junta a ser um colecionador compulsivo de livros desde criança, o sentido desta aposta nacional, agradece à RTP e à Leia o passo dado e tudo fará para que ele signifique mais leitura, mais cultura, mais progresso e justiça social. Porque o livro e a leitura são dos menos falados, mas dos mais eficazes e duradouros meios de progresso e justiça social. Ao fim e ao cabo, e tantos descreem do serviço público ou do papel do livro, hoje estamos perante a lição das lições. Não só o serviço público, afinal, é possível, como a galáxia de Gutenberg, afinal, está viva. Muito obrigado.